La primera conferencia se titula Formación docente y producción de materiales didácticos en contextos digitales y está a cargo de Rosángela Rodríguez Borges. Esta vez van a escuchar las presentaciones como corresponden, bien pronunciadas, estarán a cargo de la profesora Patricia Franzoni, quien es la directora de la carrera Profesorado Universitario en Portugués de la Facultad de Ciencias de la Administración, quien además leerá la biodata de la disertante. Adelante, Patricia, y muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Raúl, por su presentación también. Então, Rosângela, você está aí? Porque eu te vejo congelada. Oi, estou aqui. Ok, tudo bem. Então, a professora Rosângela Rodrigues Borges possui graduação em letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Letras, Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora no curso de Letras e no mestrado em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas. Ela tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: letramentos, discursos acadêmicos e oficiais, ensino de língua e tecnologias. Passo a palavra a você, então, Rosângela. Oi, Patrícia. Oi, pessoal. Eu agradeço muitíssimo, tá? Eu vou agradecer a Patrícia, mas agradeço, né? Vou estender o agradecimento a todos. Eu agradeço, Patrícia, pelo convite, e espero poder contribuir, e não apenas contribuir, eu espero poder aprender um pouquinho com todos vocês, tá? Então é isso, muito obrigada. Podemos começar? Pode começar já? Sim. Sim, então tá. Então eu vou compartilhar a apresentação, e como eu vou ficar com a tela cheia, se alguém fizer alguma pergunta, alguma coisa, aí fala que eu saio da tela cheia para poder a gente conversar. Eu vou tentar falar devagar também, porque eu não sei como que é que o pessoal é em relação à língua portuguesa, né, ao uso, né, assim e tal. Então, eu vou tentar falar devagar, porque normalmente eu falo muito rápido, tá? Então, estou um pouquinho nervosa por causa disso, tenho que falar devagar, mas vamos lá. Uma janela, aqui. Então, a Patrícia solicitou que eu tentasse fazer, né, o diálogo entre a formação docente e a produção de materiais didáticos em contextos digitais. E a minha proposta é tentar mesmo fazer esse diálogo pensando no ensino remoto, e aí eu quero tentar pensar como que é que esse ensino remoto e estes contextos digitais, o que isso está provocando na formação docente. Não dá para pensar produzir materiais didáticos sem pensar qual a relação da formação docente neste processo. Então, a primeira imagem aí, nós temos os Jetsons, 1962. Então, em 62, quem diria, né, que hoje estaríamos vivenciando o que os Jetsons já viam, né, já vivenciavam em 1962. Era tão real e hoje é tão próximo, né? Eu sei que esse desenho fez parte da infância de muitas pessoas, né? E aconteceu, chegamos aí. E a estrutura da apresentação, inicialmente eu quero falar do ensino remoto, fazendo uma ponte com relação à pedagogia dos multiletramentos, mas eu não quero entrar necessariamente na pedagogia dos multiletramentos. Eu quero pensar isso olhando a questão do mundo do trabalho do professor, tá?
E aí, minha proposta é trabalhar com a ruptura entre público e privado, pensar o que é a formação docente, por que eu estou entendendo que a formação docente, nesse contexto digital, ela pode ser chamada como dispersa, empresarial e institucionalizada, e eu quero associar, né? É difícil a gente pensar o uso das tecnologias no processo de formação de professores e produção de materiais didáticos. É difícil pensar o uso das tecnologias de uma maneira estanque, né? Agora eu vou pensar como que eu uso as tecnologias, pensando na tecnologia como um meio ou um instrumento para o ensino. Agora eu vou pensar como um estudo da linguagem, né? Essa divisão, ela não é tão estanque, né? E é até difícil pensar que sim. Mas eu vou tentar associar essas focos, né, vamos dizer assim, com algumas vivências, né? Eu selecionei alguns trabalhos que alguns alunos produziram e algumas propostas que eu fiz nesses últimos 2 anos, que focalizam, né, a questão da produção de material didático usando ferramentas digitais, certo? Então, por que eu estou pensando e falando, né, com foco no mundo do trabalho do professor? Se a gente pensar a questão da pedagogia dos multiletramentos, uma das propostas lá na década de 90, ela estava centrada na ideia de assim, olha, precisamos pensar que ensino queremos para o nosso aluno. Para este aluno que está no mundo globalizado, no mundo que está mudando muito, no mundo em que a tecnologia se modifica cada dia e faz parte da vida das pessoas cada dia mais, né? Se a gente pensar a década de 90 e agora, a gente assusta o tanto que as tecnologias fazem parte da nossa vida, né? E também a questão de linguística, cultural, né, toda essa diversidade. E aí, quando eu proponho pensar o mundo do trabalho do professor, eu quero refletir sobre como nós, professores, formadores de professores para o ensino de língua, pensamos como que é formar alguém para o mundo do trabalho deste novo professor que aí está, né? E esse novo professor, eu quero dizer, tanto o professor que ainda não está dando aula, como nós, que já estamos, porque uma nova configuração no trabalho do professor está sendo, né, institucionalizada, e ela traz alguns benefícios e malefícios, ela traz alguns problemas, e que eu acho que nós, professores, formadores de professores, precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos enfrentar, né? Então, toda a minha fala, ela é permeada pelo parapositivo, o público e o privado. Quando eu digo público, é público porque é do povo, porque é do Estado, ou porque está à vista de todos, é a vida pública, né? E aí, neste momento, olha, veja, eu estou no meu quarto fazendo uma palestra, é o meu privado, mas é o meu privado que se tornou público, daí a ideia do opositivo, né, o parapositivo. E aí, do privado, eu tenho duas percepções, porque tanto se refere à intimidade da minha casa, né, eu estou no meu quarto, né, e aí todo mundo já começa a fazer uma leitura. Olha, Rosângela tem uma televisão, né, no fundo, a televisão é tela plana, né, então, é a minha intimidade que está sendo exposta, né, ela está se tornando pública. E eu tenho também o privado pensando na questão do capital, do setor privado, que vem adentrando mais fortemente nos espaços educacionais e, inclusive, nas universidades, inclusive nas universidades públicas, né?
Então, toda a minha ideia da apresentação, ela passa pelo público e o privado, e também com relação à produção de materiais, porque quando a gente pensa em usar uma ferramenta, Facebook ou qualquer uma outra, é uma ferramenta que é de uma instância privada. Meus cachorrinhos conversando aqui, desculpa. E aí, eu entendo que essa questão do público e do privado, com o ensino remoto, eu não sei na Argentina como é que isso se processou, mas no Brasil, pelo menos, o que aconteceu? A maior parte das escolas, universidades, definiu o seguinte: passaremos a ter aula online, né? E alguns casos de alunos que não poderiam ou não conseguiriam ter acesso à internet, então passaram a ser atendidos por meio, por exemplo, de apostilas disponíveis na web ou enviadas para a residência de alunos, aconteceu em Minas, ou então pela formação de grupos no WhatsApp, né, ou Telegram, e aí a sala de aula passa a acontecer, a aula passa a acontecer nesse outro espaço, mas não é mais o espaço físico da sala de aula. Então, eu entendo que, com o ensino remoto, né, e aí pensando para o positivo público e privado, houve uma ruptura de hábitos escolares, né, e a gente já começa pensando, aquela sala de aula conhecida, tradicional, né, em que eu, professora, se alguém quisesse, por exemplo, entrar na minha sala, eu precisava permitir, né, esse espaço se modificou, e modificou muito, porque, veja, quando uma escola cria um grupo de WhatsApp para turma de um terceiro ano, por exemplo, ela criou esse novo espaço, mas tem um gestor acompanhando essa aula que está acontecendo, né? Então, se um pai antes procurava a escola para depois conversar com o professor, às vezes, quando nós estamos ministrando a aula online, o pai está do lado do aluno, né? Então, os hábitos escolares, eles se romperam, né? E aí, nessa ruptura, né, esse limite fronteiriço entre o que é instância pública e o que é instância privada, entre os sujeitos participantes do processo educacional, isso também se perdeu, né? E se perdeu por quê? Veja, voltando ao caso lá do WhatsApp. Aqui em Minas Gerais, o que a gente teve? Algumas escolas organizaram as turmas por meio de grupos do WhatsApp, e aí, em algumas escolas, o próprio professor se tornou o responsável. E um gestor acompanha, um supervisor acompanha. Então, veja, a gente já tem um supervisor que está dentro de um espaço, na sala de aula, né, virtual, entre aspas, e que antes não tinha, né? Um outro exemplo, suponhamos que antes um pai precisasse conversar com o professor. Ele entrava em contato direto com a escola, era o telefone, o contato profissional, a escola entrava em contato com o professor, agendava uma reunião, alguma coisa assim. Era raríssimo, né? Eu, pelo menos, desconheço. A escola disponibilizar o telefone pessoal do professor para tratar de uma questão do trabalho, de uma questão da escola, né? Aqui em Minas, a gente teve também um outro caso, que foi o quê? O diretor optou por não disponibilizar o WhatsApp do professor. Então, ele agendou plantões no Google Meet, e os professores entravam nesta sala virtual, e os alunos, então, a mediação ocorria ali, e o diretor, para manter o contato com os alunos, ele disponibilizou o WhatsApp dele, e fez o contato por meio de grupos com estes alunos, mas esse diretor optou por preservar o professor. Então, teve esse caso, teve o outro caso que não, cada professor teve que fazer isso. Então, veja,
passando a pandemia, como recuperar esse número? Como recuperar essa privacidade? Né? Não tem mais jeito, rompeu, né? A não ser que o professor agora, na hora que terminar, fala, não, eu vou colocar outro número, né? Vou colocar um número profissional e vou colocar um número pessoal. Veja, é mais uma alteração, né? Porque é comum a gente ter o e-mail profissional e o e-mail pessoal, né? Mas agora, até com o número do celular, né? E aí, com isso, o que nós temos? Novas formas de controle social do trabalho docente. E vou pegar o exemplo do Brasil, que a questão de ideologia e tal tem sido, assim, bem forte, né? Esse embate tem sido bem forte. Se um professor, ele está ministrando aula e ele está falando, por exemplo, aqui um caso aqui do Brasil, com relação à ditadura militar, se é um pai que acha que não houve ditadura militar no Brasil, esse pai interfere imediatamente no trabalho do professor, no momento em que o professor está ministrando a aula. E era um fato que não acontecia. Então, muitos professores, o que estão fazendo? Como agora sabem, né, que há estas novas formas de controle, há essa instância, né, privada e pública, né, então tem muito professor que agora pensa, inclusive, que palavra que ele vai usar na sala de aula para evitar esse tipo de confronto, porque há outros controles, né, vamos dizer assim, sendo feitos. E aí, com isso, nós precisávamos dar aula, é evidente, né? Mas, ao adotarmos o ensino remoto, né, por meio de aulas virtuais, a exposição se tornou compulsória. Não nos foi dado o direito de dizer, não, eu não quero a minha imagem sendo exposta, né? Eu não quero a minha casa, a minha privacidade sendo exposta. E aí é até interessante que, às vezes, alguns professores reclamam e falam assim, mas o aluno não abre a câmera, o aluno permanece em silêncio, eu não vejo a carinha do aluno. E, às vezes, o professor esquece de pensar o quê? Uma coisa simples. Às vezes, o aluno, ele não quer ser exposto. E ele não quer ser exposto porque, talvez, na casa dele, e a gente tem isso, já vi vários casos, às vezes, na casa dele, a parede nem é rebocada, né? Ainda está no tijolo, né? Bem precário. A casa dele nem tem laje, não tem forro. E está expondo o que é a vida dele. Está expondo a casa dele. E ele considera que ele não quer mostrar essa casa dele. Né? Então, é um outro fator que veio. Né? E isso também com professores. Porque tem professores que estão ministrando aula, por exemplo, na cozinha. E quando ele abre a câmera, né, o que se vê ao fundo é a pia, o armário, o fogão, mas é o lugar onde a internet pega. Né? E um outro fator, que eu estou chamando de uberização do trabalho docente, né? Pelo menos no Brasil, os professores não tiveram um retorno ou um apoio financeiro, né? Ou mesmo com relação a equipamentos. Foi assim, todo mundo saiu correndo para comprar notebook, para comprar uma lâmpada para iluminar, para ficar melhor, um gravador melhor, um celular melhor, né? Por quê? Porque precisava organizar, planejar esta... E alguns alunos não tinham acesso, e algumas universidades e escolas passaram a sugerir, outras passaram a exigir, que a aula fosse gravada, né? Então, o professor não tinha nada disso, alguns professores não tinham nada disso, né? E tiveram de comprar equipamentos, fazer cursos, né? Algumas pessoas pagaram para fazer curso sobre como usar as tecnologias, né? E aí, um outro dado que eu acho que é um dos mais sérios com relação ao ensino remoto, né? É a disponibilização de dados, né, que vem com a internet das coisas e o capitalismo da vigilância.
E nisso eu acho que as universidades públicas, as instituições públicas, né, e próprio os governantes, pecaram muito no sentido de que fizeram a opção pelo mais em conta, né? O que era mais barato? Era adotar a plataforma do Google, era adotar da Microsoft, né? É verdade. Só que, ao fazer isso, né, o que a instituição pública fez, e aí, de novo, de forma compulsória, ela disponibilizou todos os dados dos alunos, né? E quando eu falo de dados, eu não estou dizendo dados pessoais, eu estou falando dentro do capitalismo da vigilância, que é o quê? Veja, ontem eu criei uma figura para colocar nessa apresentação, e aí eu falei, vou pesquisar no Google e pus ensino remoto. Hoje eu recebi e-mail, né, me oferecendo cursos sobre o uso da internet no ensino remoto, né? E sem falar assim, na hora que eu abri uma determinada página, aí já apareceram pop-ups, me indicando cursos, me indicando para comprar lousa digital, para comprar mesa digitalizadora e tudo mais. Então, esse capitalismo da vigilância, ele permite, né, que dados sejam coletados e as preferências do usuário, né, elas sejam organizadas a fim de que, por exemplo, uma propaganda seja direcionada, né? Então, isso eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vai ter, porque, inclusive, as crianças estão e estarão expostas a isso. O Google me dando resposta aqui. Um outro problema que tem havido, ao meu ver, é um processo de tecnicização do ensino, né? E quando eu estou querendo falar de tecnicização, eu quero dizer que, assim, está deixando transparecer que para você trabalhar com tecnologias, né, para você ser um professor digital, basta você seguir um roteiro, né? E esse roteiro, ele serve para qualquer contexto, né? Então, há diversos cursos, empresas, né, que oferecem, por exemplo, planos de aula que estão prontos, com indicação, inclusive, de ferramentas digitais que você pode utilizar. Se você pensar que e aí eu vou pegar o contexto do Brasil, que há professores que têm uma formação precária, esses professores se apropriam, né, desses roteiros e aplicam com o mínimo de crítica, com o mínimo de reflexão, né, acerca do que eles estão utilizando. Então, a pergunta, onde fica a teoria? Né? Esse professor sabe, né, qual a teoria que está ali presente? Ou há uma teoria ali, né? E uma outra ideia, né, e eu acho que é uma falácia, é um problema, vende-se a ideia de interação. Só que essa ideia de interação, ela se distancia, a meu ver, do campo da linguagem, porque ela centra na relação homem-máquina, né? Então, olha, nossa universidade oferece aulas interativas, você pode acessar a aula onde você estiver, né? Então, a questão da ubiquidade, né? Então, isso é interação? Sim, mas é na relação homem e máquina, não na linguagem. E outra consequência, há um apagamento da necessidade de formação teórica do professor. Porque, veja, se existe um plano pronto, um como fazer, né, dá-se a impressão de que não há necessidade de formar teoricamente um professor. Todos esses aspectos impactam, a meu ver, negativamente, né, e estão promovendo uma reconfiguração da autonomia docente. Porque, veja, pegando, né, o que eu disse anteriormente, se a gente está sobre a vigilância do capitalismo, né, a minha escolha, se eu vou escolher, por exemplo, o Kahoot, ou se eu vou escolher o Google Forms, né, ela já é atravessada pela internet das coisas. Ela já é atravessada
por essa coleta de dados que se apresenta pelo simples fato de eu usar a internet, né? E aí, um exemplo aqui do público e o privado para ver a ruptura, né? Veja, eu na aula online, aí minha avó, liga o microfone para eu falar com sua professora, dá um oi, kkkk. Ficaram no maior papo. Quer dizer, era uma aula online que se modificou totalmente. E a gente está vivendo isso o tempo inteiro, né? Está vivendo o tempo inteiro. Então, esse fazer atravessado e vigiado, né, o fazer docente hoje, ele é atravessado e vigiado para fins capitalistas. Se a gente pensar que isso está fortemente, né, atrelado ao uso, à adoção do Google e da Microsoft nas instituições de ensino, né? E em que medida nós podemos nos afastar disso? E em que medida nós podemos nos apropriar disso criticamente, né? Fazer desse limão uma limonada. E um outro problema que a gente está tendo é essa compulsória disponibilização e cessão gratuita de direitos de uso de imagem e voz, e em alguns casos, de conteúdos e atividades produzidos pelos docentes, e de aulas virtuais, gravadas e armazenadas diretamente na nuvem ou pela instituição. No Brasil, recentemente, os alunos descobriram que estavam tendo aula as aulas foram gravadas por um professor, mas esse professor já tinha morrido, esse professor estava morto, né? Então, a universidade se apropriou disso e manteve. Eu vou dar um outro exemplo, porque essa coisa de gravar e deixar disponível, né, para o aluno, aí um professor de uma instituição particular, ele passou a fazer o quê? Ele não abre a câmera, então os alunos não visualizam o professor, ele só põe a voz. No finalzinho, ele abre a câmera, para que os alunos vejam, e aí se eles quiserem discutir, tudo bem. Mas durante toda a apresentação, ele passou a fazer algumas inserções, né? Então, ele está explicando um determinado conteúdo, aí, de repente, ele fala, José, você lembra aquele caso que você me perguntou sobre tal conteúdo, né? E aí, eu conversando com esse professor, eu falei, por que você está fazendo essas inserções? Não, porque se esse pessoal resolver usar a minha aula, editar a minha aula, pelo menos trabalho eles vão ter. Então, na hora que eu estou apresentando um conceito, alguma coisa, eu faço questão de puxar, conversar com o aluno, chamar para discussão, apresentar alguma coisa, para ser mais complicado para a instituição fazer a edição da minha aula, se apropriar da minha aula e passar a usar essa minha aula ad infinitum, né? Então, é um caso que, veja, a dinâmica, o como da aula sendo modificado com a tentativa de proteger, né, a sua imagem, a voz e a produção intelectual, né? E aí, eu vou passar para o que eu estou chamando de formação dispersa, formação docente, dispersa, empresarial e institucionalizada. Essas três sempre existiram, tá? Eu estou entendendo como formação docente dispersa, é aquela que não é descompromissada, é a que está disponível, né? Ela está disponível porque o professor, ele não sabe um determinado conteúdo, e aí ele busca ajuda com um colega, ele busca ajuda na internet, ele busca ajuda na biblioteca, né? Mas ela está mais forte, a meu ver, hoje, né? E aí eu estou chamando mesmo de dispersa, porque onde que o professor hoje, né? E aí o professor, principalmente o professor que tem dificuldade em algum conteúdo, ou tem uma formação precária, ou mesmo quer fazer uma aula diferente, ele procura, por exemplo, no YouTube, né? Tem uma pesquisa que eu estou fazendo, que eu estou querendo tratar do YouTube como um espaço de formação, né?
e quais são as implicações disso. Mas, assim, é dispersa, voltando, é dispersa. Por quê? Porque são cursos, são planos de aula, são ferramentas que estão disponíveis, e eu vou voltar para o digital, estão disponíveis na web, e elas foram produzidas por profissionais habilitados, tem lá professor realmente produzindo, olha, como que é que você pode dar uma aula usando o Google Forms. Mas tem também aquele que não é professor, né? Então, você tem lá canal, tem blogueiro, você tem alguém que tem um Instagram, alguém que tem um canal no YouTube, né? E os professores estão procurando isso. Eu assisti a um curso, né? E eu realmente achei que não era pago, né? Não era pago, né? A palestra da pessoa não era paga. Só que no final, a pessoa disponibilizou, era uma propaganda. No final, a pessoa disponibilizou o link e disse, você quer saber mais sobre esse assunto, né? Nós estamos com uma promoção, e aí ela foi vender um curso. Olha, em menos de 30 minutos, eu contei, ela vendeu 58 cursos. E o preço, assim, posso falar assim, o que é isso? Não era assim tão baratinho, era em torno de R$300. Eu falei assim, nossa, R$300 por um curso que deve dar o quê? Umas 20 horas? E ela conseguiu vender. E aí eu fiquei olhando e falando assim, olha que interessante, os professores estão procurando, mas quem é que está oferecendo essa formação? É essa formação dispersa que eu estou me referindo. E aí, veja, uma pessoa que não tem formação na área de formação de professores está formando professores, né? Está formando professores. A outra é a empresarial. Por quê? Tanto o Google quanto a Microsoft, mas não só, né? No Brasil, a gente pode pegar, tem da Fundação Lema, tem da Fundação Itaú, tem do Unibanco, né? Tem várias empresas, tem da Natura, tem várias empresas que estão promovendo cursos. E elas entraram na escola principalmente por meio das secretarias de educação, secretarias municipais e secretarias estaduais. E são essas empresas que estão contribuindo, vamos dizer assim, para a formação de professores. O que eu vejo como problema? Porque, normalmente, essas empresas trabalham com um profissional de designer, né? Então, ele faz um ajuste no conteúdo, ele adapta o conteúdo, e muitas vezes, a meu ver, né, há uma simplificação no limite das teorias. E se apaga diferenças sociais e culturais, por quê? Porque é aquela mesma aula para qualquer um. Né? Então, as diferenças que a gente vivencia dentro da sala de aula, o espaço, sala de aula físico, né, que a gente percebe e tenta, né, resolver, isso, nesse tipo de formação, desaparece. Então, há uma tentativa de tornar tudo igual, né? E aí, a outra é a oferta de cursos e eventos por instituições, aí eu estou querendo dizer instituições de ensino, né? Por exemplo, as universidades, e às vezes tem, por exemplo, universidades, institutos, no nosso caso aqui, e às vezes tem também secretarias municipais e estaduais, e elas buscam ajuda de centros de formação de professor, né? Então, essa é a formação institucionalizada que eu estou falando. E aí, o que é que está o perigo, né? E os efeitos que a gente não sabe. Quais serão os efeitos a longo prazo? Porque, neste momento, o que acontece? Qual é a chance de, por exemplo, este evento ser encontrado por um professor que quer aprender mais sobre produção de material didático? Qual é a chance de ser encontrado e a chance de ser encontrado aqui? Olha, como usar Kahoot para professores? Basta fazer essa pergunta no Google e nós teremos uma lista enorme,
uma lista enorme. Então, agora, o da instituição, vou dar aqui o exemplo, este aqui é uma aula inaugural de um curso. O da instituição, ele vai ser muito menos procurado, muito menos, porque não tem o apelo, né? Não tem o apelo comercial, é a primeira coisa, né? Eu vejo como um problema, e talvez a gente, como centro de formação de professor, talvez precisássemos pensar como chegar a esses professores que estão procurando esta ajuda. Então, no primeiro disperso, aqui um professor tentando, né, ministrar uma aula, mas já apresenta alguns recursos, e aqui, esse da aula inaugural, eu coloquei também por um outro motivo, né, essa exposição compulsória. Não sei se vocês já prestaram atenção, até pouco tempo, a gente tinha canais monetizados no YouTube, né? Hoje qualquer vídeo que está no YouTube monetizado. Então, nós temos, este aqui é um exemplo de uma aula inaugural de uma instituição pública brasileira que está sendo monetizado não para a instituição pública, mas para o Google. Tá? Para o Google. Bom, e agora? Né? E agora? Então, o que se percebe, né, de início? Que a formação de professores, em certa medida, está sendo assumida por empresas multinacionais da área de tecnologias. Ou, se não são da área de tecnologia, são pessoas que estão nessa formação dispersa que eu falei. E a aquisição contínua de dados e preferências de usuários da internet por meio de técnicas de inteligência artificial. Veja, tem uma boneca, eu não sei o nome da boneca, que ela vai coletando dados. E eu sei que essa boneca, né, a criança interage com ela. Então, imagine, a criança ganhou essa boneca com 1 ano de idade. E ao longo dos seus, sei lá, 4, 5, 10, 12 anos, a criança interagiu com essa boneca. Imagine quantos dados da vida desta criança essa boneca, por meio de técnicas de inteligência artificial, essa boneca coletou. E todos esses dados estão sendo usados por quem? E de que forma? Né? E aí, então, alguns efeitos, né, disso. Essas empresas estão tendo acesso a dados, informações, preferências. Com isso, podem direcionar o consumo, né, e pode ser um problema para a gente no futuro. Com isso, também, há a uberização do trabalho do professor, e já há professor sendo contratado por tarefas, vamos dizer assim. Um problema que é da agora para frente, para o resto da nossa vida, né, é a questão de cessão de direitos de imagem, de voz, de conteúdos, e a monetização para outros. Porque não sei se é possível, se pode, mas para um canal, por exemplo, de uma universidade não ser monetizado para outros, a universidade tem que optar por monetizar, né? Então, são problemas que a gente precisa pensar, né? Será que a universidade pública, ela precisa socializar o conhecimento, mas ao socializar o conhecimento, ela está contribuindo para o enriquecimento de uma grande empresa, né? Então, como é isso? Então, alguns efeitos, nós perdemos o espaço privado, a casa se tornou sala de aula, nós estamos com uma exposição pública muito alta, então, as nossas aulas, a nossa vida pessoal está se tornando público, e o monitoramento do professor e suas ações em ambientes digitais, e esse monitoramento ocorre seja por parte da instituição, seja por parte do gestor, né, e seja por parte da empresa de tecnologia. Em Minas aconteceu, o Unibanco, ele disponibilizou, né, ele que é o parceiro, a empresa contratada pela Secretaria de Educação, ele disponibilizou todos os dados pessoais dos professores, inclusive endereço e tudo mais, mas ele disponibilizou uma coisa que foi, assim, ainda mais complicada do que a questão dos dados pessoais. Ele disponibilizou o acesso dos professores aos ambientes digitais. E gerou um relatório, né, dizendo qual o tempo que o professor ficava
dentro da plataforma digital, se ele acessava ou não, né, qual a frequência, e aí gerou a impressão de que, olha, o professor está no ensino remoto e não está trabalhando, né? Só que não era verdade, não é verdade, porque muitos alunos não conseguiam acessar as plataformas digitais e professores e gestores buscaram outros caminhos, né? Por exemplo, olha, nós vamos mandar o material impresso para sua casa, ou nós vamos ter um grupo no WhatsApp para a gente poder conversar. Então, tem professor dando aula pelo WhatsApp. Mas esse uso que o Unibanco fez, né, foi em função do monitoramento do professor. E aqui no Brasil, num momento bem, bem ruim, porque a briga entre preciso voltar ao presencial, não pode voltar ao presencial, né? Então, essa disponibilização de dados, ela gerou argumento para os pais que queriam o retorno imediato, né, das aulas presenciais. Os professores tiveram que comprar equipamentos, planos de internet, antivírus. Tinha professor que tinha um antivírus gratuito. Agora, como que fica com qualquer antivírus, mesmo porque alguns professores tiveram as aulas, né, as aulas foram invadidas. Algumas pessoas invadiram e aí punham fotografias indecentes, falavam besteira e tudo mais, né. Teve aqui no Unifal e teve em outros lugares também. Então, a formação docente está sendo assumida também por outras, né, então isso é um grande problema. Nós temos novas relações hierárquicas. Se antes o professor ainda poderia falar assim, olha, dentro da minha sala mando eu, né, pelo menos na pública, mando eu, não mais, não como antes. Por quê? Porque em vários momentos, ora o aluno, ora o professor, ora o gestor, né, está assumindo a posição de chefia e de controle do trabalho do professor. Então, o professor agora tem mais de um chefe, né, ele deve responder a mais de uma pessoa, não apenas, né, a gestão da escola, né. E a seção dos direitos, né, que eu já comentei que é um problema que a gente tem para frente. Aí eu quero apresentar algumas coisas, vamos dizer assim, que eu andei fazendo nesses últimos 2 anos. Então, uma tentativa de associar a teoria à prática e de dialogar com a ideia do como eu uso as tecnologias quando eu vou produzir um material didático, quando eu vou planejar a minha aula, o que eu vou fazer. Eu posso pensar as tecnologias como meio, como instrumento para o ensino, e aí eu vou, por exemplo, pedir para alguém, eu quero que o aluno escreva um e-mail, mas o meu objetivo não é necessariamente que ele saiba escrever um e-mail, eu quero que ele saiba como criar um e-mail, como ele manda um e-mail, como ele cria uma conta de e-mail. Então, o objetivo está mais centrado na ferramenta, né? Então, ele se torna uma desculpa para. O foco no estudo da linguagem da tecnologia, né? Então, olha, o Twitter são 144 caracteres, né? Eu tenho um microconto, então, eu tenho agora o TikTok. Então, como que essa linguagem da internet, própria internet, como que essa linguagem da internet acontece? O estudo da linguagem da tecnologia, nesse sentido, tá? Ou o estudo da relação do usuário das tecnologias com outros usuários ou com outros gêneros do discurso. Então, eu crio um grupo no Facebook para discussão de um determinado tema, né? Então, como é a relação dos usuários, né, com a própria ferramenta ou com os seus pares, né? E o foco nas tecnologias percebendo como parte da linguagem, quer dizer, ela é constitutiva no sentido de que nós não fugimos dela, né? E não fugimos que, às vezes eu vou atender alguém me chama pelo WhatsApp, né, e me chama com a ideia de fazer uma chamada por voz. Aí eu olho, não, vou por vídeo, né,
eu quero ver a carinha da pessoa, então eu já mudo, né, essa interação. Em duas atividades, eu pus o roteirinho, só para entender mais ou menos o que é a ideia, tá? Sempre que eu proponho fazer uma atividade usando tecnologias, um dos princípios é, eu preciso usar um gênero, certo? Eu preciso usar um gênero. Um outro princípio é, eu quero me apropriar, eu quero me utilizar de algum conceito teórico, né? Ou, às vezes, assim, no caso de letras, por exemplo, que eu dou aula em letras, às vezes eu acho que o meu aluno, ele ainda não tem domínio, né, não tem domínio, ou ele ainda não ouviu, nós não estudamos um determinado conteúdo, e aí eu penso em alguma atividade de forma que eu possa fazer essa associação. Nessa atividade que eu propus, produção de vídeos instrucionais, o meu objetivo era, eu preciso que meus alunos estudem, compreendam um pouco mais sobre o que é o ensino híbrido, porque as escolas de Minas estão pensando em adotar o ensino híbrido, né? E aqui no curso de letras a gente não tem uma disciplina, não tem um projeto, não tem nada que trate disso. Então eu pedi para os alunos, né? Então eles iam fazer pesquisas sobre o tema, né? E aí, a partir desse conteúdo, eu pedi que eles produzissem vídeos de 5 a 10 minutos e estabeleciam os pontos mínimos, o que minimamente deveria ter no vídeo. Sugeri que poderia ser feito no PowerPoint, porque era o mais acessível, vamos dizer assim, mas eles poderiam usar outro aplicativo, se eles assim desejassem, né? Mas quando eu falo produção de vídeos instrucionais, aí vai dialogar com uma outra atividade que eu sugeri também. Então, aqui tem as telas, a gente pretende publicar isso numa página, ainda não consegui, mas a gente pretende tornar públicas todas essas atividades para o caso de, né, quem desejar conhecer e tudo mais. Então, eles fizeram os vídeos, né, instrucionais, vídeos curtos, e uma ideia nossa é que esses vídeos cheguem ao professor da educação básica. Então, ele tem dois objetivos. De um lado, era o aluno, eu gostaria que o aluno aprendesse a produzir um vídeo, porque produzir um vídeo é uma das competências hoje, né, uma das competências exigidas do professor de língua, né? E eu gostaria também, além disso, né, eu gostaria de que ele soubesse organizar o roteiro, como fazer esse texto para apresentar. Tem a questão da multimodalidade, lógico, mas eu queria também fazer com que esse aluno estudasse, pesquisasse esse tema, né, sem necessariamente, né, e aí a tentativa de fugir, não, eu não vou dar uma aula sobre o ensino híbrido, eu posso usar outra maneira para fazer com que o aluno estude, compreenda, socialize, compartilhe esse tema, fazendo essa junção, né. Uma outra foi a produção de um pôster digital. Eu queria que os alunos estudassem a BNCC, né. A BNCC aqui é a Base Nacional Comum Curricular, ou Curricular Comum, eu sempre troco. E ela tem os parâmetros, né? Quais são os conteúdos que devem ser abordados de acordo com cada série na educação básica, e tem quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas. E aí, o que eu pedi? Eu falei, de novo, a ideia do gênero, tem que aparecer, tem que produzir um gênero. Então, nós chegamos ao formato, então vamos produzir um pôster digital. E nesse pôster digital, vocês vão dar dicas para o professor de língua portuguesa. Então, pense lá o que é que consta, quais os conteúdos que são solicitados na BNCC, quais são as competências, e nós vamos trabalhar. Um dos motivos de eu ter dado esse direcionamento foi porque eu identifiquei que alguns alunos do curso ainda estavam com dúvida entre o que era tipo textual e gênero textual, né? Então, peraí, vou pedir para o aluno fazer essa atividade, porque obrigatoriamente ele vai trabalhar com este conceito, né? E eu espero que ele compreenda
como que é o uso de um tipo textual, por exemplo, na produção de um pôster digital, certo? Então, aqui tem 2 exemplos, né, do que eles fizeram, e aí vou passar. Além do pôster digital, aí eu já não vou pôr o roteiro, não, tá? Porque senão vai ficar muito extensa a apresentação. Eu pedi que eles fizessem cadernos digitais, né? Então, nesses cadernos digitais, eles podiam. Teve aluno que fez o caderno digital no Canva, teve aluno que fez no Word mesmo, teve aluno que fez... Ai, meu Deus, vou esquecer o nome da ferramenta. Canva, Word, Padlet, né? Então, eles podiam escolher qualquer plataforma. E eles iam fazer o caderno digital, e esse caderno digital ele deveria ser pensado um caderno que fosse para o professor e um caderno que fosse para o aluno. O que era a ideia? É diferente de eu pensar. Então, se eu sou professora e eu estou produzindo um material para o professor, isso me obriga a pensar como que é que esse aluno recebe este material. Então, a ideia era isso. E, ao produzir o material para o aluno, a ideia era pensar, eu como aluno compreendo que o meu professor está pedindo que eu faça, né? Então, tinha essa triangulação, vamos dizer assim, que era para ver se o aluno se deslocava nesses papéis e compreendesse, né? Qual que seria a recepção dele diante daquele material. Aí, uma outra atividade que a gente teve... e aqui, gente, nós entramos em outras questões, né? Que aí volta. O que é ser professor nos tempos atuais. A questão de direitos autorais, né? O uso de um texto, ou de uma imagem, ou de voz. Então, isso também são questões que precisaram ser levantadas. Aí, tem um outro, eu não sei se eu vou conseguir, eu já estou finalizando, tá? Eu vou tentar aqui, ver se ele deixa eu entrar nesse rotação por estações. Foi o seguinte, usando o Google Forms, os alunos tinham que fazer dentro de metodologias. Tem um aqui aberto, só um minuto, eu vou trocar a página, tá? Cadê? Votación por Perdón por la interrupción, Rosângela, pero hay alguien que está compartiendo la pantalla. Isso, eu estou compartilhando outro. Eu saí e estou compartilhando outro. Aprovecho para decirte que tendrías que ir redondeando si querés dejar espacio para preguntas, porque a las 17:15 tenemos comprometido outra conferência. Já estou finalizando, tá bom, estou finalizando. Muchas gracias. Então, aqui, então, bem rapidinho aqui, eles fizeram a estação por rotações. O que é a ideia da estação por rotações? Usando o Google Forms, eles usaram. Então, o objetivo era o estudo de crônicas. Então, o aluno preenchia e ele fazia opção. Ele quer aprender sobre crônica. Como que ele vai aprender? Ele define o percurso. Então, ele quer reconhecer esse gênero, ele quer saber quais são os tipos de crônica, ele quer conhecer outras crônicas, qual atividade que ele deseja fazer. Então, por meio do Google Forms, os alunos colocavam, então, por exemplo, tinha variedade linguística, aí tinha o Google Form e os percursos. Então, ele ia definir, eu quero aprender o que é variedade linguística assistindo a um vídeo. Então, ele clicava naquela opção, e aquela opção encaminhava o aluno para um vídeo com uma série de atividades. Se o aluno não quisesse essa, ele quer aprender por meio de um podcast. Então, ele clicava, então ele ia ter o podcast, e outras atividades relativas ao podcast. Então, essa estação por rotações, usando o Google Forms, a tentativa era fazer com que o aluno escolhesse o percurso. O que ele queria fazer
para aprender aquele determinado conteúdo. Então, eu vou finalizar aqui, eu vou apresentar só mais uma, que eu sou apaixonada por essa. Eu não fiz ainda com o ensino médio, mas eu quero aplicar ela no ensino médio, que é o seguinte: o que eu pedi para os alunos fazerem, né? Então, a ideia era o seguinte, nós estávamos logo no início com relação à pandemia, então eu queria que eles produzissem 2 textos, um texto informativo e infográfico. O objetivo é, a longo prazo, a nossa redação do vestibular, né? E aí, nós usamos o quê? A minha proposta foi, vocês vão pesquisar, vão entrar no Twitter do Átila Yamarino, é um divulgador científico, vamos dizer assim, e aí eles tinham que fazer a pesquisa, entrar no Twitter dele, fazer a seleção de algumas publicações dele, voltada para o tema, né, que era a Covid. Aí eles faziam um Twitter, davam o print, ou eles copiavam. Depois disso, eles tinham que abrir o Word. No Word, aí o porquê do Word? Porque nem todos os alunos, esse negócio de nativo digital precisa repensar, nem todos os alunos sabem usar o Word. E aí eu pedi que eles abrissem estrutura de tópicos, por quê? Porque por meio de cada Twitter que fosse apresentado, ele tinha que atribuir um título. Na verdade, eu estava tentando fazer com que ele identificasse o tema. E aí, feito isso, essa produção, ela poderia se tornar, e se tornou, um infográfico. Era um caminho. O outro caminho era, a partir dessa produção, dessa seleção de tweets, né, de postagens que foram feitas, eles acabariam produzindo um texto informativo com as principais ideias. A ideia posterior então, nós temos um resumo que está feito, agora vamos desenvolver o resumo e vamos transformar isso num outro texto. Então, essa atividade gerou, por exemplo, o infográfico, e aqui é a parte inicial, depois gerou realmente o texto, tá? E uma outra coisa que a gente fez foi com relação a museus, visitas virtuais, e teve duas alunas que era da Química, que elas utilizaram, assim, foi um plano que elas fizeram, uma proposta de aula que elas fizeram, utilizando os museus virtuais e utilizando a questão dos campos de concentração e tudo, e elas associaram isso com química. E usaram algumas ferramentas típicas da química, associando com a questão de produção de textos. E, assim, ficou fantástico o que eles fizeram. Eu não vou apresentar porque eu não pedi autorização para eles para apresentar. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Muchas gracias, Rosángela. Vamos a tener 5 minutos nada más. Yo no sé si hay alguna pregunta escrita, Patricia. Tenho acá uma pergunta, sim, para Rosángela. Rosángela, justamente, bom, esses exemplos de materiais que você pediu a seus alunos elaborarem, eu acho que eles têm o toque de interativo, mas não é a interatividade de que você falou antes, né, de homem-máquina. Então, acho interessante você retomar esse conceito de interação em termos não de homem-máquina, mas da posição que você defende sobre a linguagem. Bom, essa ideia, porque assim, às vezes a gente vê falando, né, que vai fazer uma aula que é aula interativa. Então, o professor usa, por exemplo, o Kahoot, e aí faz uma pergunta, e aí dá a ideia de que é a interação. Mas eu não entendo que é a interação, por quê? Porque está direcionado e tem uma resposta que é esperada, tanto que tem uma resposta que está pré-definida, né? E se você pensar a questão da interação, essa interação, ela
possibilita que o sujeito, como, né, ser de linguagem, ele escape dessas respostas esperadas. Então, quase sempre que eu faço uma proposta de produção de um material, eu penso que essa proposta não pode ter eu tenho uma resposta que eu espero, desejada, mas eu não gosto de trabalhar com a ideia de que aquela é a única resposta, porque eu não sei a realidade do outro e quem é esse outro sujeito, né? A própria produção dos cadernos didáticos, né? Eu tinha pensado no Google Form, eu tinha pensado no Canva, e eu tive uma aluna, inclusive ela deve fazer uma oficina daqui a uns dias, ela produziu todo o caderno didático usando o Padlet. E eu olhei e falei assim, não era o que eu esperava. Surpreendeu muito, né? Surpreendeu muito. Então, assim, na hora que eu pensando em produção de material, né? Essa interação, ela tem que passar pela linguagem, seja na forma de a produção de outros gêneros, ou mesmo, né, com relação ao uso mesmo da linguagem. Eu não gosto de coisa muito, assim, engessada, sabe, assim, tem um roteiro e eu vou só encontrar aquilo. Eu gosto das surpresas, que os alunos proporcionam. Eu gosto disso. Ok, obrigada. ¿Queda alguna pregunta que hayan ingresado en YouTube o aqui en el Meet? Boa tarde, professora. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Oi, saudade, bom te ver de novo. Boa tarde, professora. Eu penso que seria interessante você retomar o conceito de multiletramento brevemente, né? E acho que é um conceito que pode ser muito útil para pensar a prática pedagógica do professor de português língua estrangeira, né? Em relação aos materiais, né? Olha, em relação ao conceito de multiletramentos, né? Agora pensando que passamos tantos anos, que ele vem em 96 com o grupo de Nova Londres, né? A gente tem algumas vertentes, vamos dizer assim, dentro dos multiletramentos. É a ideia de se pensar, porque se existe uma nova ordem, né, cultural, né, se existe uma multiplicidade de canais de informação, de meios de informação, e se a gente tem uma diversidade cultural e linguística, né, cada vez mais saliente, né, então a ideia de pensar o multiletramentos é pensar que educação para para esse estudante, né, que educação pensar. É muito comum, eu vejo, muito recorrente, a ideia dos multiletramentos, muito associada à questão da multimodalidade, dos textos multimodais, multissemióticos, né? E isso me parece que foi a vertente que pegou, né? Vamos dizer assim, foi a vertente que pegou. Então, ensinar o aluno a trabalhar, por exemplo, com textos multimodais, está dentro da pedagogia dos multiletramentos, né? Essa é a mais forte, pode-se dizer, pelo menos no Brasil, é a mais forte. Mas trabalhar também a questão da diversidade linguística, o pluralismo cívico, isso também está dentro dos multiletramentos, e é a parte que, infelizmente, eu acho que as escolas têm dado menor atenção. E com o ensino remoto, me parece que isso é o que está mais saliente, né? Então, pensar essa pedagogia de multiletramentos é pensar que aluno que vai ser formado, né? E eu vou pensar, um aluno que é para o mundo do trabalho, tem a ideia, né? Então, olha, eu tenho a questão do desenho, o redesenho e a avaliação desse desenho. Então, sempre pensar como que eu tenho o meu formato de aula, e aí eu vou repensar este formato, né? Agora, eu não sei se
nós conseguimos realmente fazer isso, e aí meu pensamento, né, é com relação a essa ideia desse capitalismo, esse neoliberalismo que está atravessando tudo isso. Porque se os multiletramentos, a ideia era, não é vencer, era preparar este aluno diante do neoliberalismo que crescia, parece-me que agora a gente foi pego exatamente por esse neoliberalismo, com o ensino remoto. Com o ensino remoto.